Oi pessoal, hoje eu começo por aqui de juros compostos, mas na verdade ele não é bem um comércio por aqui, apesar de ser um vídeo introdutório. Ele faz parte da playlist de matemática financeira, ou seja, ele já tem um vídeo que antecedeu, né, que foi o de juros simples. E se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que você assista o de juros simples antes, porque lá eu falo sobre o que é capital, lá eu falo o que é taxa de juros, o que é tempo, montante ou juros propriamente dito. E é muito importante você entender cada um desses dados para você ser mais assertivo na hora de ler a questão e interpretar, tá bom? E para não ser uma coisa também muito maçante, porque às vezes a pessoa está acompanhando o vídeo em sequência e eu vou explicar a mesma coisa da mesma forma e aí fica sendo uma coisa meio chata, né, de assistir. Então, para você que tá caindo aqui do nada, que não conhecia a playlist ou não conhecia o canal, assista o vídeo de juros simples e isso vai tornar o seu entendimento também muito mais prático, até porque eu farei um vídeo sobre fluxo de capital, o que entrelaça os dois assuntos. Você tem que entender juros simples e você também tem que entender juros compostos. O que eu quero te trazer nesse vídeo? Eu quero te trazer a lógica de juros compostos, eu quero que você entenda esse assunto. Eu quero também que você entenda as fórmulas, ou seja, eu não vou jogar simplesmente as fórmulas e deixar que você grave. Eu quero explicar a fórmula para você, tá bom? Quero esclarecer essa questão de você entender o porquê da fórmula ser do jeito que ela é. E eu quero também praticar duas questões com você, uma da Sesgran-Ri e outra da Banca Quadrix, para você também entender e interpretar como isso é cobrado em provas, ok? Então, para a gente não demorar tanto, eu vou pedir para vocês que curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, porque isso dá engajamento, é importante para mim, né? É importante para o crescimento do canal e fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas. Eu vou pedir para você também, que não me conhece, só ouviu minha voz, que você vá na descrição e acesse meu Instagram, porque lá eu consigo ter uma interação mais próxima com você. Se você não sabe, o meu nome é Aline do Encantar e pelo Instagram eu consigo ter uma interação fazendo enquetes, desafios, eu consigo ter um convívio, né, um relacionamento mais próximo com vocês. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou questão, você pode deixar nos comentários. Isso é importante para mim, até porque eu preciso entender a sua necessidade, a sua dificuldade propriamente, tá bom? Partindo aqui para a explicação, e já pressupondo que você assistiu o vídeo de juros simples, eu vou simplesmente partir para nossa lógica aqui, que eu estou usando, inclusive, o mesmo... Claro, se você assistiu o vídeo, você vai lembrar disso. Eu estou usando a mesma simulação que eu usei em juros simples, em que o meu capital é de R$100, a minha taxa é de 10%, o meu tempo é de 3 meses. E eu novamente vou calcular o montante e a taxa de juros. Perdão, o montante e os juros. Ok? Eu quero achar o meu montante após os 3 meses e eu quero achar os juros. Agora, olha só. Lembra que em juros simples, a gente calculava os juros em cima do capital e era sempre sobre o capital. Ou seja, era sempre 10% de R$100 e tinha sempre um rendimento igual mês a mês de R$10. Aqui não é bem assim. Aqui ele é acumulativo, ou seja, você vai calcular os seus juros, o seu rendimento no caso, em cima do seu último valor, ok? Então, para isso, para tornar esse entendimento mais claro, eu vou colocar aqui novamente data 0, data 1, 2 e 3, tá bom? Aqui a nossa data 0 é a data da nossa aplicação financeira. Nossa data 1, novamente, é a data, é o nosso mês 1, porque nós estamos trabalhando em meses, tá bom? A data 2 é o segundo mês e a data 3 é o terceiro mês, que é o mês de resgate financeiro, né? É o mês que eu vou sacar esse valor. O montante, como vocês bem lembram, é capital mais os juros, ou seja, capital mais o meu rendimento. E esse rendimento eu sempre preciso entendê-lo de forma acumulativa, porque apesar de poder calcular mês a mês, o examinador da prova ele nunca vai te pedir quanto que rendeu do mês 1 para o mês 2, do mês 2 para o mês 3. Nada disso, ele quer saber o quanto que ele teve de rendimento total, ou seja, dentro dos 3 meses em que ele fez aquela aplicação financeira, ok? Então, partindo aqui do nosso exemplo, entenda o seguinte, a data 0 é a data de aplicação financeira. Então, nesse dia, o que acontece? Eu não tenho juros, eu não tenho rendimento financeiro, porque eu acabei de aplicar meu dinheiro, eu acabei de investir, eu fui no banco hoje, então não tem dinheiro, só tem o próprio capital. Então, apesar de montante ser o acumulativo, como eu falei no outro vídeo, nesse dia, o meu montante vai ser o meu próprio capital. Então, ele vai ser igual a R$100, tudo bem? Neste momento, esses R$100, ele é o meu último valor. E em juros compostos, o rendimento é sempre sobre o último valor. Então, neste momento, R$100 é realmente o meu último valor. Então, eu vou calcular a taxa de juros 10% de R$100, tá bom? E eu vou encontrar que, neste mês 1, eu tive um acréscimo de R$10, ok? Então, no mês 1, meu acumulativo foi o quê? De 110, tudo bem?
O que acontece agora? Agora, o meu último valor já não é R$ 100, é 110. Então, eu já não vou calcular 10% de R$ 100. Eu preciso calcular 10% de 110. Então, aqui, eu já vou encontrar um acréscimo do mês 1 para o mês 2 de R$ 11. E, neste caso, eu terei um acumulativo, um montante no meu mês 2 de 121. 121. E aqui no mês 3, que é o mês do meu resgate, o que acontece? É a mesma lógica. Agora, quem é meu último valor? R$ 121. Então, se é R$ 121, eu preciso saber quanto que é 10% desse 121. Então, aqui, olha, eu já vou calcular 10% de 121, que nada mais é do que um acréscimo aqui de R$ 12,10. Então, aqui eu terei R$ 133,10, ok? No meu resgate, no ato do resgate, eu preciso resgatar dentro dessa simulação uma quantia de R$ 133, que considera o meu capital mais os meus juros acumulados de todos os meses. E se eu somar aqui esses três valores do que rendeu do mês 0 para o mês 1, do mês 1 para o mês 2 e do mês 2 para o meu mês 3, eu terei o meu juros acumulado, que foi de R$ 33,10. Novamente, em juros compostos, nós também temos essa fórmula, né? Que montante é igual a capital mais os juros. Então, entenda o seguinte, se eu encontrei um montante de R$ 133,10 e eu sei que o meu capital foi de R$ 100, quanto seria o meu juros? Eu preciso achar R$ 33,10. Os juros, botando em evidência, é R$ 133,10 menos os R$ 100. E aqui eu encontro que realmente eu tive um rendimento dentro desses 3 meses de aplicação de R$ 33,10. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que é o que eu falei ali enquanto estava explicando. O rendimento em juros compostos é sempre sobre o último valor e é sempre de uma forma acumulada, ok? Ele acumula de mês a mês e vai rendendo em cima desse acumulado. Rendeu R$ 10 e dentro do acumulado de R$ 110, eu calculei um novo juros, que foi R$ 11. E aí eu encontrei que no mês seguinte eu tinha um acumulado de 121. E a partir desse acumulado de R$ 121, eu calculei novamente os meus juros, eu encontrei um montante final de R$ 133,10, ok? Ele sempre considera o acumulado final. Mas entenda o seguinte, quando a gente está falando de juros compostos, de juros em si, você pode ter ganhos ou perdas. Na minha simulação, eu pensei numa simulação tradicional, onde eu só tive ganhos. Mas dentro de um investimento financeiro e dentro de questões mesmo, como eu vou trazer aqui para vocês, eu posso ter ganhos e perdas, tá? Não significa que serão sempre ganhos, mas a lógica, né, a ideia é que você sempre tenha ganhos dentro do investimento. Mas pode acontecer que você tenha também perdas, ok? Se você investe seu dinheiro, você pode acabar ganhando um mês, perdendo um pouco no outro, ok? Aqui, trazendo as fórmulas para vocês, eu tenho o seguinte. Essa fórmula aqui que vocês já conhecem, ok? Ela veio tanto no vídeo de juros simples, que eu mostrei para vocês, e ela também aparece em juros compostos. É a mesma lógica, o montante é o capital, o investimento, mais o rendimento acumulado. Mas essa aqui, essa segunda, vocês não conheciam. E é essa fórmula que eu quero explicar para vocês. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao seu tempo. Então, eu quero explicar primeiro o que é 1 mais I. Se você não sabe, talvez você não saiba. Lembra que o I se refere à nossa porcentagem, ou seja, a nossa taxa de juros. O I é a nossa porcentagem. Em matemática financeira, em juros compostos, a gente não pode trabalhar com o valor 100%, 30%, 50% em fração, como eu fiz em juros simples. Eu preciso usar número com vírgula, né? Então, o 100% está representado por este 1 aqui, ó. E o I é a taxa de rendimento que eu terei. Então, como que isso funciona? 1 mais I nada mais é do que 100% mais uma taxa de juros, que vai ser o meu rendimento mensal, trimestral, semestral, anual, o que quer que seja que você esteja trabalhando aí. Então, trazendo para a nossa realidade da simulação ali que eu trouxe, a taxa mensal era de 10%. Seria o quê? 100% mais o seu 10%. Opa, me adiantei aqui, gente. Me adiantei. Mais 10%
E isso significa que eu teria o quê? 110%. Isso aqui nada mais é do que 110 dividido por 100. Se eu dividir 110 por 100, eu tenho o quê? 1,1. E você sempre terá que trabalhar com números com vírgula em juros compostos, tá bom? Isso é sempre mesmo. Se eu estivesse trabalhando com 20%, por exemplo, é a mesma lógica. 1 mais i seria o quê? O seu 100%, porque você tem que considerar o valor investido, o valor capital inicial, mais o tanto que ele vai render em cima desse valor, que neste caso é 20%. Então, eu tenho aqui 120%, que é igual ao quê? 120 sobre 100. E isso é igual a 1,2, ok? Pessoal, eu quero mostrar isso para vocês, porque às vezes a pessoa não sabe que quando se trata de juros compostos, a gente usa número com vírgula. E quando a gente trabalha com número com vírgula, em juros compostos, eu tenho 1, alguma coisa. Mas em qualquer cálculo que você estiver trabalhando com dinheiro, esse 1 aqui sempre vale 100%. E o que vem depois é um acréscimo. 10% a mais, 20% a mais, 30% a mais, 40% a mais. Pensa comigo. Se você está calculando... Opa, vou adicionar uma página, tá? R$100. Aí você me diz assim, Aline, eu quero saber quanto que eu vou ter um desconto de 10%. Quanto é 10% de 100? Você vai pegar esse valor, você pode fazer de algumas formas, mas você pode fazer o seguinte, 10 dividido por 100, né? Multiplicar pela porcentagem. E aqui você tiraria os zeros, simplificaria e descobriria que R$10 seria o seu desconto. Então, mas aí você fala assim, Aline, eu não tive um desconto, eu tive um acréscimo. Então, como que eu faria isso? Você poderia fazer o seguinte, pegar R$100 e multiplicar por um acréscimo de 10%, por 1,1. E isso aqui, quando você multiplicasse, você acharia o quê? 110. Ou seja, porque quando você trabalha com esse 1, você considera o 100%. E aqui você está considerando os 10%. Ou seja, quando você multiplicou, você já achou o valor total dos seus R$100 mais um acréscimo de 10. Aqui, se você fosse ter o desconto, se você quisesse saber o quanto equivaleria aquele desconto, você acharia só o quanto que você teria que subtrair os R$100. E aí o seu valor para pagar seria 90, né, no caso. Mas entenda que quando você trabalha com números com vírgula, o 1, que vem antes da vírgula, é o 100%. O que vem depois é a sua taxa percentual, a taxa de juros que você está tendo como acréscimo, no caso. Aqui, olha só, nós temos também um valor que está em a nossa potência. Mas para explicar a potência, eu vou trazer uma lógica lá da escola, que vai fazer sentido para vocês. Eu vou botar aqui para vocês 2 à quinta. O que é 2 à quinta? Eu vou pegar o 2, que é o meu valor inicial, não tenho outro valor para trabalhar, e vou multiplicar por 2. E aí eu encontro um novo valor, que vai ser meu último valor nesse caso, 4. Desse 4, eu vou pegar esse meu último valor 4, multiplico por 2 e encontro 8. Aí, desse 8, que é meu novo último valor, eu vou multiplicar por 2 e encontro quem? 16. Agora, meu último valor é 16. Ele já foi 2, meu último valor já foi 2, já foi 4, já foi 8, agora ele é 16. Eu vou pegar o 16 e vou pegar vou multiplicar por 2 e encontro 32. E agora eu sei que 2 à quinta nada mais é do que 32. E isso é completamente diferente de você pegar 2 e multiplicar por 5 e encontrar 10, ok? Aqui, a partir da potência, eu encontro aumentos sucessivos, tá bom? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que... Na verdade, eu não estou certa, mas se eu falei isso especificamente. Mas quando a gente trabalha com potência, a gente trabalha com aumentos sucessivos. E aqui, olha só. Aumentos sucessivos não é o montante dos juros compostos. Eu tive um aumento sucessivo para 110, depois para 121, e assim sucessivamente, em que ele também considera o último valor. Ele não simplesmente aumenta, ele pega o último valor, que inicialmente era 100, acha o acréscimo. Aí, do seu novo último valor, ele acha 11. Do seu novo último valor, aqui, ele encontrou R$12,10. Ou seja, sempre sobre o último valor. E não foi a mesma coisa que aconteceu aqui, olha só. Eu tinha o 2, achei o 4. Do 4, eu acho o 8. E aí, do 8,
eu achei o 16. E do 16, eu achei o 32. Foram aumentos sucessivos, tá bom, galera? E aqui, olha só que interessante. Esse aumento sucessivo, a potência, ela está sendo calculada, está sobre o quê? Os 100% mais o i. Que se você for parar para pensar com calma, né? O 100% mais o i não era seu montante, que é o seu acumulativo? Seu 100% mais a sua taxa, os seus juros, inicialmente foi 100. Aí, o seu acumulado, seu 100% mais o i, passou a ser 110. Seu 100% mais o i, agora foi 121. E no final, você achou 133,10, ok? Galera, partindo aqui agora para as questões que eu separei para vocês, eu não consegui colocar em um vídeo só, eu tive que dividir em dois. A gente vai resolver aqui a da Cisgran Rio e depois a gente resolve a da Banca Quadrix, tá bom? O investidor planeja ter um montante superior a 600 mil reais. Ok, eu já sei que o meu montante é no mínimo de 600 mil. Para isso, ele aplicou uma única quantia de 200 mil. Ou seja, esse aqui é o meu capital, ok? E esse aqui é o meu montante. Em janeiro de 2023, há uma taxa fixa de 12%, conforme a orientação do consultor financeiro indicado pelo gerente do banco. Supondo que ele não faça nenhum aporte no investimento, o número mínimo de anos para ser atingida a meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a... Então, gente, aqui ele quer saber o quê? O tempo. Ele me deu o capital, ele me deu o meu montante, ele me deu a taxa, então eu consigo aplicar a fórmula de montante, tudo bem? Só que aqui tem um porém. Ele deu aqui a informação de log, então eu vou precisar usar isso em algum momento do cálculo. Então, vamos inicialmente só aplicar a fórmula, que depois, com o decorrer da questão, a gente vê a necessidade de aplicar o logaritmo, tá bom? Montante nada mais é do que capital vezes 1 mais i elevado ao tempo, ok? O montante que ele precisa achar no mínimo, né, que na verdade deveria ser superior, é 600 mil. O que ele aplicou foi 200. E a taxa foi que 1 mais 0,12, porque foi de 12%. E o que eu preciso saber é o tempo. Se isso aqui, esse 200, está multiplicando pelo 1 mais 0,12, que está elevado à potência que eu preciso saber quem é, eu posso muito bem jogar para o outro lado da igualdade dividindo, tá bom? É isso que eu vou fazer. Olha só, eu vou abrir uma página. 600 dividido por 200 é igual a 1,12 elevado ao tempo. Aqui eu corto os zeros, divido 6 por 2, então 3 é igual a 1,12 elevado ao tempo. Ótimo, eu não consigo achar o tempo a partir disso, então ele realmente precisaria me dar um log para resolver a questão. Ele disse aqui na questão que o log de 1,12 é 0,049 e que o log de 3 é 0,447. Então vamos lá. O log de 3 é igual a log de 1,12 elevado ao tempo, tá bom? Eu sei que pela propriedade da potência no log, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar esse tempo e vou jogar ele multiplicando, tá bom? Então vai ser t vezes o log de 1,12 igual ao log de 3, ok? Agora eu vou substituir o que é o log de 1,12 e quem é o log de o log de 3, perdão. Vou abrir uma outra página aqui. T vezes log de 1,12, 0,049 e de 3, 0,447. Ótimo. Aqui vai ficar 0,049 igual a 0,447. O que eu vou fazer aqui? Eu quero tirar vírgula para poder facilitar o meu cálculo. Eu vou multiplicar as duas parcelas, né, da igualdade por 1000. E aí eu encontro o seguinte: 49t é igual a 447. Então, t é 447 dividido por 49. Se eu for dividir isso aqui, eu encontro o seguinte, ó. 447 dividido por 49. 49 vezes 10, eu já sei que é 10. Então, o mais próximo que eu tenho é 9. Então, 9 vezes 49 é quanto? 49 vezes 9. 9 vezes 9, 81.
sobe o 8. 9 vezes 4, 36. 36 mais 9, mais 8, perdão, vai dar 44. Então, isso aqui é o mesmo que 441, tá? Eu vou apagar aqui só para poder não bagunçar o nosso raciocínio, tá bom? Então, aqui eu sei que é 9 e aqui é 441. Eu vou subtrair os dois, vou encontrar 6, 0 e aqui é 0. Aqui eu já não posso dividir 6 por 49. O 6 é inferior, não, é um número menor, não dá. Eu teria que, no mínimo, acrescentar um 0 aqui e colocar uma vírgula. Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque na questão eu tenho números inteiros apenas para trabalhar. E eu sei o seguinte: o número que está antes da vírgula se refere a anos. Tudo que vier depois se refere a meses, tá bom? Então, daqui eu já sei que, no mínimo, ele tem entre 9 anos e 10. Só que ele fala que ele não quer uma quantia, um montante de 600 mil, porque eu calculei como se fosse 600 mil. Ele quer que seja superior. Para ser superior, tem que ser, no mínimo, aqui, ó, 10 anos. Porque 9 anos e alguns meses, que eu não sei quantos são, seria para atingir 600 mil. Se ele quer mais do que isso, o número superior mais próximo é 10. Então, o tempo mínimo que ele tem que ter, que ele precisa, é de 10 anos. A nossa letra B. Partindo aqui para a nossa próxima questão, diz o seguinte: um jovem acumulou 2 dívidas de R$ 2.000 cada. A primeira dívida possui juros compostos, de 10% ao mês, enquanto a segunda possui juros simples de 20% ao mês. Ok. Com base nessa situação, julgue o item. Após 2 meses, a diferença entre as duas dívidas será de 380, certo ou errado? Então, aqui eu preciso achar montante do juro, da dívida com juros simples e da dívida com juros compostos. Então, para a gente não errar aqui, eu vou separar aqui a folha em duas partes, né? Eu vou anotar aqui juros compostos para anotarmos os dados e aqui juros simples. Em juros compostos, ele teve uma dívida inicialmente de R$ 2.000, que seria o nosso capital. Ele está pagando de juros, em juros compostos, 10%. E nós sabemos que o tempo está igual a 2. E realmente aqui, ó, o meu juros está em meses, isso é bom. Já o juros simples diz que também é 2.000. A taxa é de 20% e o tempo também é igual a 2 meses. Então, nós vamos aplicar a fórmula de montante para as duas, para juros compostos e para juros simples, e nós vamos achar a diferença, porque diferença nada mais é... Opa, desculpa, esqueci de anotar aqui. Diferença nada mais é do que você pegar um valor e subtrair do outro. Então, subtraindo o montante de dívida que o rapaz tem em juros compostos para juros simples, nós vamos saber se isso se refere a 380 ou não, tá bom? É simplesmente isso. Então, abrindo uma página aqui, no caso de juros compostos, montante é o quê? É capital vezes 1 mais i elevado ao nosso tempo. Montante vai ser igual ao quê? Ele está trabalhando com capital de 2.000, 1 mais 0,1, porque a taxa foi de 10%, elevado ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com 2 meses. O montante vai ser 2.000 vezes 1,1 ao quadrado. Dando uma dica para vocês, eu sei que por muito fazer questão, 1,1 ao quadrado é 1,21. E que 1,1 ao cubo é 1,331. Essa é uma porcentagem que eles usam muito para poder fazer questão de matemática financeira. Então, acaba se gravando muito rápido, muito fácil. Então, olha só. Meu montante será o quê? 2.000 vezes 1,21. Olha só, vocês concordam comigo que para multiplicar o 2.000 é o mesmo que eu multiplicar esse valor por 1.000, tirar a vírgula, né? Eu andaria 3 casas decimais. E aqui eu posso muito bem, desse valor, multiplicar por 2. E olha só, o montante é 1,210, né? 1.210. Daqui eu posso multiplicar por 2. Daqui eu multiplico por 2. Eu não vou fazer aqui embaixo porque pode ser que não apareça para vocês. Então, 1.210, multiplicando por 2 aqui, ó. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Ele teve um montante, né, uma dívida acumulada de 2.420. Isso em juros compostos, tá?
Eu vou deixar essa informação com asterisco, porque a gente vai precisar dela depois. Agora, fazendo em juros a juros simples, nós temos o quê? Que montante é igual a capital mais o nosso capital vezes I vezes o nosso tempo. Montante é igual a 2.000 mais 2.000 vezes 20%, sobre 100. Deixa eu apagar aqui. Sobre 100 vezes o nosso tempo de 2. Aqui eu vou cortar zeros com zeros, né? 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 2 é 800, tá bom? Aqui, ó, essa multiplicação que eu tô fazendo, ó. 20 vezes 20, 400. Vezes 2, 800. Meu montante, então, foi de 2.000 mais 800. Então, a dívida do rapaz, puxando aqui pro cantinho, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2.800. Agora, eu preciso saber a diferença de um pro outro. Eu só vou subtrair uma dívida da outra. Uma é de 2.420 e a outra é de 2.800 aqui, tá? Então, vou abrir uma página. 2.800 menos 2.420. 0 menos 0, 0. Aqui 10, aqui é 7. 10 menos 2, 8. 7 menos 4, 3. 2 menos 2, nada. Realmente, a diferença das duas dívidas que ele teve foi igual a R$380. Então, essa resposta aqui, essa afirmativa, é verdadeira. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, né? Divulguem e curtam o canal, além de se inscreverem. Eu vejo vocês no próximo vídeo.